Eu sou Beni Moura, orientadora da oficina de pintura A Poética da Pintura. Essa oficina é mantida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Além da videoaula, estarei à disposição no Facebook. Procurem por Beni Moura Cardoso às quintas-feiras, das 14 às 15h40. Estarei lá para responder dúvidas e conversar sobre o conteúdo da aula apresentada. Hoje nós teremos a aula 2 com o tema Composição das Cores. Então, nós vamos entender a importância da cor na pintura, tanto no passado como no presente, as pinturas são representações em que a cor é o principal, é o centro das atenções, é o principal na pintura. O primeiro passo para a iniciação à pintura é o conhecimento das cores, a sua teoria e a sua prática. O uso da cor, ela vai ser aplicado em várias técnicas e também em vários materiais. Ela vai ser aplicada na têmpera, na aquarela, no guache, no giz pastel, no lápis de cor, na tinta óleo, na tinta acrílica. Então a aplicação da cor é ampla e você vai usar em todos os materiais que você tiver colorido. Quando você vai fazer uma pintura, você vai usar a cor. Por isso que é importante a gente entender um assunto um pouquinho, assim, vamos dizer, um pouco mais difícil. Eu acho entender as cores um pouco difícil, mas você vai se familiarizando com esses estudos e com a sua aplicação. Então nós vamos partir primeiro para entender o que é cor primária, O que é uma cor primária? A cor primária são as cores que elas podem ser combinadas entre si para criar outras cores, mas elas não podem ser obtidas por mistura, porque as cores primárias elas são cores puras, e elas são formadas por 3 cores, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Essas são as 3 cores primárias. E depois nós vamos ter as cores secundárias, O que são cores secundárias? Como elas são formadas, Então as cores secundárias, elas são formadas com a mistura de 2 cores primárias. E por isso que elas são chamadas secundárias. E quais são as cores secundárias? As cores secundárias são laranja, o verde e o roxo, ou também violeta, conhecido também como violeta. E como que vou conseguir criar essas cores? Então eu vou pegar o amarelo, misturar com o vermelho, eu vou ter o laranja. Eu vou misturar o azul com o amarelo, eu vou ter o verde. E eu vou misturar o vermelho com o azul e eu vou ter o roxo ou o violeta. Então essas são as cores secundárias. E nós vamos ter as cores terciárias. E o que são cores terciárias? Elas são resultados da mistura de uma cor primária e uma cor secundária. E como que eu vou fazer isso? Sempre pegando primeiro a cor primária, que é o azul. Nós pegamos o azul, eu coloco o verde, vou ter uma cor chamada azul esverdeado. Eu pego o amarelo, que é uma cor primária, misturo com o verde, uma cor secundária, eu vou ter a terciária chamada verde amarelado. Se eu pego o amarelo, cor primária, misturo com o laranja, eu vou ter a cor terciária, amarelo alaranjado. E se eu pegar o vermelho e misturar com laranja, eu vou ter um vermelho alaranjado.
Se eu misturo o verde, o vermelho com o roxo, eu vou ter um vermelho arroxeado. E se eu misturo o azul com o roxo, eu vou ter um azul arroxeado. Então, essa é a formação das cores terciárias. Mas eu vou ter também cores frias. Né? O que são cores frias? É o azul, as cores frias, formada pelo azul, pelo verde, pelo violeta, pelo azul esverdeado, pelo verde amarelado, pelo roxo azulado e pelo rosa. Mas vou ter também as cores chamadas cores quentes. Né? O que são cores quentes? É o amarelo, o vermelho, o vermelho alaranjado, o laranja amarelado. Então, essas são as cores quentes. Mas também eu vou ter as cores neutras. Né? E o que são cores neutras? São o preto, o branco e todas as diferentes tonalidades do cinza e das cores que vão ter essa mistura do preto e do branco. E também nós vamos ter os tons do bege e os tons dos marrons. Né? Os marrons também entram na tonalidade das cores neutras. Mas depois nós vamos ter cores complementares. Né? E o que são cores complementares? São aquelas cores que mais possuem contraste entre si. Né? São duas cores de contraste. Elas estão dos lados opostos no disco de cores. Né? Quando você pega o disco de cor, elas vão estar do lado oposto, uma da outra. Então, um exemplo, eu pego uma cor primária, o amarelo. Ela vai ter como oposto o roxo. E se eu pego, né, o azul, que é uma cor primária, ela vai ter como oposto o laranja. E assim por diante. O vermelho, o oposto do vermelho é o verde. Então, essas são as cores complementares. Mas nós vamos ter também cores análogas. E o que são essas cores? São as cores que, dentro do disco de cores, né, elas são as cores que estão próximas uma da outra. Elas estão dentro do mesmo círculo que a gente chama cromático. Cada uma dessas cores análogas, elas vão compartilhar da mesma cor básica. Né? Então, todas as cores são feitas a partir do vermelho. Vamos citar o exemplo do vermelho. Então, o vermelho é uma cor primária, daí nós vamos ter o vermelho alaranjado, que é uma secundária, o laranja amarelado, que é uma terciária. Então, essas cores, essas três cores, elas são chamadas de cores análogas. Depois, nós vamos ter outra questão da cor, que são as cores monocromáticas. E o que são essas cores monocromáticas? São todas as cores, são todos os tons e todos os matizes de uma única cor. Né? Vou citar o azul. Se você pega o azul dentro do disco cromático, lá na beirada do disco cromático está o tom mais escuro, é o azul mais escuro. E eu venho até o centro do disco cromático, aonde a cor mais clara, né, tá no centro. Então esse azul bem clarinho, quase branco. Então toda essa faixa do disco são cores monocromáticas. Então essa teoria das cores, ela afirma que a cor é um fenômeno físico. Ela está relacionada com a existência da luz, que não existe cor sem luz, né? E que dentro desse fenômeno, o preto ele é percebido quando um objeto absorve praticamente toda a luz. E que o branco ele é percebido quando esse objeto ele reflete praticamente todas as faixas de luz.
Então, vários estudiosos vão se dedicar a entender o fenômeno das cores, né? Os primeiros sistemas de estudos das cores foram feitos por Isaac Newton. Depois teve o Goethe. Esses dois, eles vão tentar entender como se formaram as cores, né? Como as cores se formam. Depois nós vamos ter um outro estudioso que se chama Otto Ruge, que ele vai pretender entender a harmonia das cores. E depois nós vamos ter o sistema de Clairaut. O Clairaut ele usou um eixo vertical para indicar a questão do brilho e da saturação das cores, né? São esses que nós vamos conhecer um pouquinho da pesquisa desses cientistas, né? Então, o Isaac Newton, ele vai fazer uma experiência, eu vou mostrar para vocês agora a imagem, né, do Isaac Newton, né, fazendo esse seu estudo, essa sua experiência, que se chama dispersão da luz, essa experiência do Isaac Newton. Ele vai pegar um prisma de vidro, bem polido, e ele vai deixar o feixe de luz passar por dentro desse prisma, e aí ele vai ter essa percepção da incidência da luz dentro do prisma. Ele vai fazer em 1672, ele vai publicar o trabalho, a sua pesquisa, né? Todo o seu estudo sobre cores dos corpos, né? E que essa pesquisa do Isaac Newton, ela é aceita até hoje. Depois nós vamos ter o Goethe, né? O Goethe ele vai escrever a teoria das cores. Ele vai publicar essa sua obra em 1810. Ele publica um livro, mas o estudo do Goethe ele vai falar sobre o efeito sensorial e moral das cores sobre o ser humano. Ele vai fazer a descrição desse fenômeno das cores e com esse estudo dele, ele vai influenciar dois importantes artistas na história da arte. Um é o inglês Willy Turner e o outro é o russo Vasily Kandinsky, né? O Kandinsky vai ser um dos principais estudiosos da cor dentro da história da arte. Ele vai fazer pesquisa e o trabalho dele vai ter todo o embasamento do estudo das cores, do estudo científico, né, das cores, da sua percepção. Aí o Otto Ruge, ele vai criar um sistema das cores, ele vai pôr em ordem essas cores, né? Ele vai criar uma ciência, um estudo científico da ordem das cores. Ele vai publicar essa obra em 1810, onde ele vai descrever a harmonia das cores, né, e como elas apresentam os seus tons cromáticos. Ele vai criar as saturações máximas e purezas máximas dos tons. Ele vai sair do clarinho, do branco, até atingir o preto, né? Ele vai fazer todos esses estudos dentro dos seus dos tons cromáticos. Depois nós vamos ter o que se chama a lei do contraste simultâneo das cores. Esse é o estudo do Michel Eugène Chevreul, e ele é um químico francês. Ele vai editar o seu trabalho em 1839 e ele vai expor, né, nesse seu trabalho, nesse seu estudo, a percepção das cores. Ele vai fazer, ele vai criar, aí que vai ser criado o círculo cromático. Ele que cria o círculo cromático, como nós conhecemos hoje, né? Dentro desse círculo cromático, ele vai criar 72 cores, que ele vai partir das 3 cores primárias. Esse estudo dele vai influenciar um dos principais movimentos artísticos do século XIX, que é o impressionismo, né? Os impressionistas vão se deixar influenciar pelo estudo dele. E muito provavelmente também ele vai influenciar nesse momento, né, que ele cria esse disco, as artes gráficas e o designer.
A pesquisa do Chevreul vai criar, com esse círculo de cores, ele vai criar 1.400 tonalidades a partir das 3 cores primárias. E esse disco, com esse estudo, ele vai medir, né, a cor e os seus níveis de saturação. Ele vai fazer toda também a graduação das cores, partindo desde o branco, no centro do disco, até o mais escuro na borda. Então, ele vai fazer todo o estudo dessa graduação das cores. E ele vai também criar essa oposição das cores entre si, né, o que a gente já falou atrás. É ele que cria essa oposição das cores, as cores complementares, né, que são opostas. O vermelho tem como oposto o verde, então ele vai colocar isso já dentro do círculo cromático. E assim ele vai dar início ao que a gente chama do domínio da ótica e da cor, onde ele vai mostrar a luz, que ela se divide em cores fundamentais, e também ele vai falar de como o nosso olho, né, a retina dos nossos olhos, elas vão perceber a cor através de uma lei, né, porque os nossos olhos, ela vai perceber as cores através apenas de manchas luminosas, né, são essas manchas luminosas de cores que vão modelar a cor. Então, aí todo esse estudo, todo esse material vai influenciar os pintores impressionistas, e eles já não estão mais satisfeitos realmente com aquela pintura que vinha sendo feita até então, e com esse material nas mãos, eles vão partir para a pintura ao ar livre. Eles vão entender e eles vão ter interesse pela incidência da luz na natureza, por essa luz mutável, né? Eles chamavam da luz mutável na paisagem, e pelos efeitos dessa luz, como essa luz reflete na água, nas nuvens. Porque eles passaram a entender que a luz, ela muda a todo segundo, né? E ela é diferente em cada momento do dia, né? De manhã é uma luz, ao meio-dia é outra, à tarde é outra. E eles passaram a ter interesse em retratar essas mudanças da luz e dentro da paisagem. E como elas afetavam os olhos, né, de quem estava percebendo. Eles, como artista, estavam percebendo essas mudanças. E eles vão passar a aplicar também a tinta dessa forma, né? Eles vão tentar imitar na tela a natureza. Eles não vão mais misturar a tinta para pôr na tela. Eles vão criar pequenas manchas separadas para ir reconstruindo toda essa luminosidade no que eles estão pintando, como eles estão percebendo ela na paisagem. Eles vão tentar colocar na sua tela, né, como pintura. Outro fato também que vai influenciar para que o impressionismo vai ser um movimento forte e vai ter adesão de vários artistas é o surgimento da fotografia. Porque essa reprodução fiel da realidade que a fotografia oferece e que ela ficou ao alcance das pessoas, né? As pessoas tinham oportunidade de rapidamente ter lá a sua imagem, né? O seu retrato, e afetou principalmente uns artistas chamados pintores de ofício, que faziam retratos. Eles estavam lá e retratavam as pessoas. Com o surgimento da fotografia, o trabalho desses artistas foi muito afetado. Então, a pintura ela vai passar a ser vista como arte em um outro nível de atividade. Então, eles vão partir para vão ser mais livres para criar as suas pinturas e para buscar os seus temas, né? Antes eles estavam muito presos em fazer retrato, em trabalhar fazendo retrato das pessoas. E a partir daí eles vão ter uma liberdade para escolher os seus temas. E eles vão abandonar os seus ateliês e vão passar a pintar ao ar livre.
né? Eles vão ser artistas que vão sair, vão lá pintar paisagem, vão tentar né, observar e retratar essas variações das cores da natureza nas suas obras. E nós vamos ter um artista que vai ser um dos líderes desse movimento, e esse movimento vai ter um momento e vai ter uma obra para marcar o surgimento desse movimento, né? Ele já estava existindo, mas tem um momento que surgiu uma obra de arte numa determinada exposição, que eu vou mostrar para vocês. Essa obra se chama Impressão Nascer do Sol. É uma obra de 1872, pintada pelo Claude Monet. É um óleo sobre tela, tem 48 centímetros por 63, e ela está num museu em Paris, essa obra. E como vai surgir esse termo impressionista, né? Impressionismo? Ele surgiu quando um crítico de arte viu essa obra exposta num salão, e ele vai falar que ali ele não estava vendo uma pintura, ele estava vendo uma impressão, né? Que era uma obra mal acabada, que ainda não estava pronta. Mas o Monet, ele não ficou chateado com isso, né? Ele, muito pelo contrário, ele foi lá e adotou essa designação de impressionista. Ele disse: eu sou um impressionista, né? E assim surge o movimento impressionismo, e esse movimento vai ser muito importante porque ele vai dar origem à arte moderna. E agora nós vamos falar do Claude Monet. Ele nasceu em 1840 e ele vai falecer em 1926. Ele é o verdadeiro líder do movimento impressionista, né? Ele, em 1870, ele vai se refugiar de uma guerra franco-prussiana em Londres. E ele vai na companhia de mais dois amigos, que é o Pissarro e o Sisley. E aquela qualidade da luz londrina, né, a particularidade daquela luz, que é uma luz difusa, ela exerceu nos três artistas uma grande fascinação. Eles ficaram impressionados com aquela luz. E essa luz vai ser fundamental na pesquisa dos impressionistas. Por quê? Essa luz ela vai diminuir os contornos da paisagem, né? E isso corresponde à pesquisa deles sobre luz e sobre a incidência da luz sobre a paisagem. Então eles vão ficar fascinados por isso e vão começar a pesquisar essa luz, e que vai ser fundamental no desenvolvimento do trabalho deles enquanto impressionistas. O Monet, ele vai criar umas obras a partir daí, uma beleza única, né? E através do trabalho, ele vai revelar o amor que ele tinha pela natureza. Ele vai ter um grande amor pela natureza, e ele vai deixar isso transparecer nas suas obras. Eu vou mostrar as obras dele, depois vocês vão entender do que eu estou falando. As composições do Monet eram tão livres, né? O seu gesto, a sua pincelada era tão livre, e que dava a impressão que isso era uma pintura feita ao acaso, né? Essa rapidez da pincelada dele fazia com que as pessoas na época não entendessem aquele quadro que ele fazia como pintura, mas sim como um esboço, né? Não está terminado, isso é um estudo, não é uma obra terminada. Mas o Monet não se abateu por isso, não. Ele continuou a sua pesquisa e ele acabou por ver, né, todo esse movimento luminoso e perpétuo que a natureza tem, né? Essa luz mutável que ele chamava, né? Uma luz que muda o tempo todo. E nenhum artista levou tão longe o estudo da luz como Monet. Ele foi assim incansável no seu trabalho,
Ele foi incansável em retratar a luz. Essa é uma obra, é um retrato do Monet, é o Monet que está ali no barco. Essa pintura se chama Claude Monet pintando em seu ateliê. É uma pintura de 1874, feita pelo seu amigo, que era o Eduardo Manet. E essa obra tem 83 centímetros por 1,05 m, né? Ele está ali todo concentrado pintando. Eu trouxe para iniciar a mostrar o trabalho do Monet, e eu estou iniciando com esse vaso de crisântemo de 1878, porque ele também pintava a natureza morta, né? Ele era um artista bastante versátil. A gente conhece mais as obras de paisagem, mas ele tem as suas pinturas de natureza morta, ele tem algumas pinturas de natureza morta. Essa é uma obra dele, uma paisagem chamada As Papoulas em Argenteuil, de 1873. Nessa obra, a gente já percebe bem, né, que ele está soltando a sua pincelada, que ele está colocando as cores estão sendo distribuídas ali, estão sendo colocadas por pinceladas em cores puras e sobrepostas, né, uma sobreposta à outra. Para você ir criando a cor, ele não vai misturar na palheta, e sim ele vai colocando uma do ladinho da outra na sua obra, na sua pintura. E o Monet, ele é um artista que vai fazer pinturas em séries, porque ele gosta de estudar o mesmo tema, ele vai lá estudar aquele tema em vários horários, em vários dias. Ele faz uma pintura no começo do ano, no local, depois ele voltava lá em uma outra época para retratar novamente o mesmo tema. E essa obra se chama Mulher com a Sombrinha, é de 1875. Então, ele cria ali, a gente vê, ele faz um céu luminoso, né? Ele vai retratar esse céu, toda a luminosidade do céu. E depois a sombra, né? A sombra na figura e a sombra que a figura projeta na grama ali no capim. E atrás tem um menininho lá também, todo na sombra. O que é luminoso, aonde está a incidência da luz maior, ele vai captar isso, é no céu e nas nuvens. Depois ele vai fazer novamente, quase 10 anos depois, dá a impressão de ser no mesmo lugar, né? Essa mulher olhando para a esquerda, com a sombrinha, e essa obra é de 1886, já com cores completamente diferentes, né? Ele vai fazer a grama com toda uma luz rosa, né? Ele está captando ali uma luz que está refletindo na grama em tons rosas, e esse tom vai para o vestido. Toda a luminosidade está nas costas e na sombrinha da figura feminina, né? E aquela sobreposição de pinceladas, né, que só o Monet sabia fazer. Essa é uma outra obra chamada Fênix ao Jardim, ele levou um ano para fazer essa obra. Então ele começou em 1866 e ele foi terminar em 1867. Essa é uma obra de grande dimensão do Monet. Ela tem 2,55 m por 2,05 m. Essa obra, a gente está olhando assim, nessa fotografia, né, nessa imagem da obra, dá a impressão que está tudo muito bem, que a pintura é feita assim, que você com contornos, mas ela não é assim como a gente está vendo. A gente só consegue ver essa nitidez da imagem a uma distância grande da obra, né? Você tem que se afastar bastante, porque quando você vai se aproximando da obra, tudo isso que você está vendo vai se transformando em manchas de tinta. Não tem nenhum contorno, você de perto, se você chegar bem próximo da obra, você não vai ver nada, só manchas de tinta. Então ele chegou a uma perfeição nessa composição de cores para retratar a luminosidade. E ali tem essa luminosidade
inclusive ele faz uma divisão de sombra ali no chão e toda a luminosidade, né, na árvore, na roupa das duas modelos da frente. Então essa obra simplesmente ela é maravilhosa, ela é fantástica. Ela vai retratar todo o conhecimento técnico do Monet. Essa é uma obra que se chama Veneza ao pôr do sol. Ele foi fazer uma viagem para descansar em Veneza, mas ele não ia trabalhar, foi para lá para não trabalhar, mas ele não resistiu e fez alguns quadros em Veneza, retratando, né, essa luz no céu e na água. Para ele, né, a gente percebe que o motivo principal nessa pintura é o céu e a água. E essa é uma ninféia, né? Essa imagem da ninféia, essa obra foi feita em 1914, ela tem 2,10 metros por 6,2 metros, é uma obra grande, ele levou um tempo para fazer essa obra. Essa obra ela faz parte dos Jardins de Flores de Monet em Givenchy. Ele pintou uma série de obras chamada ninféias, né? Ele fez essa série entre os anos de 1903 a 1908. E, na verdade, ele vai fazer nesse período cerca de 250 obras com esse tema. Então, aqui ele retrata os seus, a água, as flores na água, né, essas plantas aquáticas, de diversas maneiras, com diversas tonalidades, né, ele vai captar a luz em diversos momentos, e por isso que ela vai ser de diversas cores. Essa nos tons, a anterior com os tons mais verdes, né, predominando o verde. Essa daqui é o amarelo, né? Provavelmente é um dia bem ensolarado, é uma época de sol, né? O nome dessa obra que foi traduzido se chama Lírios d'Água. Essa é uma outra da série Ninféias, né? De 1904. Também assim, retratando provavelmente um dia com pouca luz, um inverno, né, ou um entardecer sem sol. Essa obra é de 1904. O Monet, ele criou com a série Ninféias, ele criou uma composição de obras, todas de 1,97 m por 1 metro, com quase 100 metros lineares. Essa obra é uma das obras mais monumentais da metade do século XX e da história da arte. Ela está no Museu de Orangerie, em Paris, e essa é a sala oval, essa que eu estou mostrando para vocês, é a sala oval do museu. Ela foi projetada exclusivamente para abrigar essa obra. Toda essa obra retrata a água, os lírios. Essa é uma composição da obra. Esses painéis, eles foram feitos todos fazendo uma mesma composição, né? Tem as divisões, ali a gente percebe que os painéis foram feitos separadamente, mas eles estão compondo a mesma paisagem são as águas com as ninféias. Nessa sala, né, é um detalhe da sala, de uma das salas do museu, onde as obras estão separadas. Elas estão em quadros moldurados, todos na tonalidade, né, nos tons frios, né, com verdes e azuis, né, que compõem essa belíssima obra do Monet. O Monet ele criou também uma série das pontes japonesas. Essa série tem 12 quadros
todos com os títulos parecidos, né? Ele, como um artista apaixonado pela natureza, ele decidiu comprar uma propriedade próximo de Paris, num local chamado Giverny, e essa série foi inspirado na ponte que o artista mesmo colocou sobre um riacho que passava na sua propriedade. Então essa obra que eu estou mostrando para vocês é uma ponte sobre a Lagoa de Lírios, de 1899. Ela está nos tons verdes, né? São os tons mais frios, com um pouco de rosa, mais uma ponte, essa é uma outra ponte japonesa, essa é de 1923, ela está no Museu do Texas, e nessa obra o Boni já está maduro, né, um artista bastante maduro, e ele faz umas pinceladas que a gente consegue perceber que tem ali a ponte, mas ela é quase que abstrata, né, mais tinta, cor do que forma, né? A gente não vê muita forma nessa pintura. Numa tonalidade quente, né? Esses são tons quentes, vermelho, amarelo. Mais uma ponte japonesa, né? O título é A Ponte Japonesa e o Jardim. Essa obra é de 1900 e ela se encontra no Museu de Boston, nos Estados Unidos. Ela retrata também a parte do jardim. Aí ele faz um equilíbrio de cor entre o rosa, o laranja, o amarelo e o verde. Então, essa obra é de uma série chamada Palheiro. Ele vai pintar 25 obras nessa série. Essa é uma pintura de 1890. O artista, né, ele, como um apaixonado pela natureza, e tem como tema, né, da sua obra a natureza, ele retrata, né, e assim, ele tem o tema a natureza, mas o que ele quer, o seu objetivo a retratar na obra é a luz. A luz, aí o céu é o destaque dessa obra, né? Um céu luminoso que cria uma sombra, ele cria sombras coloridas, né? Vocês vão observando como o artista compõe a cor na sua obra. Isso é para vocês treinando o seu olhar, né? Eu mostro essas obras para que vocês vão treinando o olhar para poder perceber como o artista trabalha a cor e como ele vai combinar essas cores, né? Vocês percebem que tem horas que ele faz uma pintura mais quente, onde o que predomina são as cores quentes, em outras obras são as cores frias, né? Como essa, já é um tom mais frio, quebrado com um amarelo, com um pouco de laranja, né? Mas tudo dentro de uma suavidade. Então ele cria toda essa construção de cor suave, de uma maneira bem suave, né? E depois o Boni vai fazer uma nova série chamada Casa do Parlamento. Essa ele vai pintar em Londres. É uma série de 19 obras, ele vai realizar entre 1900 e 1904, todas as pinturas do mesmo tamanho, né, 81 centímetros por 92. Todas ele vai fazer do mesmo ponto de vista. E ele vai ter como objetivo, nesse estudo, a luz, novamente, a incidência da luz sobre esse tema dele, que é o parlamento. Ele vai usar o céu, a estrutura, né, arquitetônica do parlamento e a água, né? Isso é perfeito porque para o tema, para estudo dele, esse ponto de vista é perfeito. E ali ele vai construir cores
captando, né, essa luminosidade nesse local e vai criando combinações de cores, né, dando seu espetáculo para que nós possamos observar toda essa sua obra. Então essa primeira obra, em que ele coloca o parlamento, né, no centro, e vai distribuir depois as cores de céu e água na tonalidade de rosas e amarelos, e deixando aqui já é uma outra obra, mesmo o parlamento, mas o que ele vai fazer nessa construção de cores? Ele vai usar as cores complementares, que são os tons de amarelo e os tons do roxo, né? Trabalhando isso, água e céu, né? O reflexo da luz na água. Mais uma obra do parlamento, eu trouxe essas obras porque eu achei muito interessante essa construção de cores, combinação de cores, né? Da forma como ele vai entender essa luz e vai interpretar na sua obra, né? Traduzir isso através de tinta e pincelado. Então nessa ele vai dar um equilíbrio entre as cores quentes, que são os vermelhos, laranjas e amarelo ali, e os tons frios, que são os azuis. Ele vai intermediar esses tons com o roxo, né? Com o lilás. E depois ele vai criar mais uma série. É a última série que eu vou mostrar para vocês, que é a Catedral de Rouen. Essa é a obra Portal ou Luz Solar. Ele pintou a Catedral de Rouen entre 1892 e 1893. Ele vai fazer uma série de 31 pinturas, qual é o objetivo dele com essas obras? Capturar a fachada da catedral em horas diferentes, em dias do ano diferentes, para obter resultados da condição de iluminação sobre a fachada. Ele vai ser um artista incansável na sua pesquisa, né? Ele não vai cansar de estudar a incidência da luz na paisagem ou na arquitetura, como é o caso dessa catedral. Nessa obra, a gente vai estar presente o talento do artista, né? O emprego de textura que ele constrói nessa imagem turva, né? Que ele não vai deixar os traços muito claro, mas sim um pouco turvo, e é onde ele vai evidenciar os raios solares sobre a fachada da igreja. Esse tema, para ele, essa fachada, ele não tem a intenção de retratar com perfeição essa fachada, mas qual é o estudo dele, qual é o objetivo dele? É entender como essa luz está refletindo na catedral e poder traduzir isso em pintura, em tinta, em pincelada. Esse é o objetivo dele. E ele então traz todos esses estudos e a gente vai perceber pelas cores. Essa é uma outra imagem da fachada da igreja em tons mais quentes, né? Diferente da anterior, que era um tom um pouco mais frio. Esse vai do vermelho até o amarelo bem clarinho. Ele vai trabalhar os tons azuis, né? O azul com um pouco de laranja. Ele vai usar bem clarinho esse tom, né? Bem suave. E essas são diversas fachadas da igreja, para a gente perceber como ele fez todo esse seu estudo, como ele foi incansável na sua busca, né, no seu objetivo enquanto artista, de retratar essa luz, a incidência da luz sobre a natureza, sobre os objetos, né? Ele foi um grande mestre da cor, por isso que eu trouxe ele hoje. Ele é um grande mestre da cor, da construção de tonalidades e de combinações
e também dos opostos, né, quando ele vai fazer com cores complementares. E segundo Monet, ele dizia assim, sobre a catedral, sobre esse estudo que ele fez da catedral: todos os dias eu capto e me surpreendo com alguma coisa que ainda não tinha visto. Que difícil é fazer essa catedral. E agora, inspirados com todas essas belíssimas pinturas do Monet, nós vamos iniciar um exercício de mistura de cores. Você vai trabalhar com a tinta que você tiver em casa. E se não tiver tinta, fique tranquilo que eu vou passar com um lápis ou giz de cera. Tá? Então você vai, se você tem, pode ser o guache, aquarela, tinta óleo, tinta acrílica, tinta que você tiver. Mas você vai precisar ter as 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. As mais usadas é o vermelho de cádmio, o azul ultramar e o amarelo limão. Tá? Você vai misturar essas cores em partes iguais para criar as cores secundárias. Então você vai misturar o amarelo e o azul para ter o verde, o amarelo e o vermelho para ter o laranja, o azul com o roxo, né, para ter o azul com o vermelho para ter o roxo, assim por diante, né? Você pode criar um tema que é relativamente simples, com o objetivo só de ir fazendo as misturas de cor. E você vai anotar todas as misturas que você fizer de cor, você anota. E anota com observações: usei mais o amarelo, usei mais o vermelho, né? Porque depois você vai criar as cores secundárias e depois as terciárias, que você vai misturar uma cor primária, né? Você vai misturar o amarelo com o laranja para ter um amarelo alaranjado. Então você vai fazendo as observações todas de todo esse processo. Por quê? Porque depois, quando você quiser saber como que faz a mistura, tá lá, você anotou. Achei que ficou bem interessante essa cor, então quero usar essa cor num futuro trabalho. Assim você tem lá o seu estudo para você recorrer, né? Ver como que ficou essas misturas. Essa prática vai ensinar vocês também a poder produzir obras com tonalidades interessantes dentro daquilo que você está imaginando. Depois, para aquelas que para todos, fazer um exercício que a gente chama efeito luminoso da cor. Você vai colocar uma cor do lado da outra ou dentro da outra, para você observar como uma cor interfere na outra. Esse é um exercício que vocês vão fazer com cores complementares. O que você vai fazer? Um quadrado ou um retângulo, você divide a folha de papel em vários quadrados ou em vários retângulos, da forma que você achar melhor. Aqui eu fiz em retângulos maiores e com um retângulo menor. E fui colocando, eu vou mostrar dessa forma que fica melhor. Eu fiz com giz de cera, tá? Então você pode fazer com o material que você tiver. Coloquei o vermelho, porque o vermelho e o verde são cores complementares. O laranja e o azul também são cores complementares. Então, quando você coloca uma área maior do vermelho e uma menor do verde, ela tem um efeito diferente de quando você coloca uma área maior do verde e uma área menor do vermelho. Então, você vai ver as cores complementares e fazer esse exercício para vocês ir treinando o olhar e até essa prática de como colocar as cores uma do lado da outra e vendo o efeito que elas produzem, tá? Isso tudo é para vocês ir desenvolvendo o olhar de vocês para as cores, porque quando a gente fala em pintura,
pintura é uso de cor. Por isso que nós temos que trabalhar, e eu insisto no estudo das cores para quem quer fazer pintura, né? Trago também um exercício para vocês. Esse foi um exercício que o Kandinsky fez, que é um estudo de cores também. Aí você vai fazer, o dele, que eu vou mostrar, né, que vocês estão vendo, é um estudo de cores que ele faz em 1913. Ele vai fazendo uma folha de papel pequena, até esse papel dele é de 23 centímetros por 31, e ele vai usar tinta guache, aquarela e giz para fazer o estudo dele. Então, eu fiz, aqui está o meu, né? Vocês viram do Kandinsky, eu fiz o meu, inspirado no do Kandinsky, que eu quero que vocês façam também. Eu fiz com giz de cera. Vocês podem fazer com o material que vocês tiverem em casa, né? Colocando e estudando. Aqui usei o laranja, o amarelo, o azul, o vermelho. Aqui usei também o vermelho, o azul e o amarelo e o verde em diferentes formas. E você vai usar, esse é um exercício bem livre. Vocês vão usando esse material para ir criando campos de cor. Não se preocupe com a forma, e sim em fazer as misturas das cores. Porque você pode fazer a mistura de cor também com o giz e com o lápis. Né? Com o lápis você começa colocando os tons mais claros primeiro e depois colocando o escuro nas misturas. Tá? Aplica a primeira camada, aplica a segunda camada e assim por diante. Quantas camadas você quiser aplicar com lápis de cor, você consegue. Desde que você vá fazendo de forma leve, e a hora que você quiser que aquela cor esteja mais forte, você aí aplica com um pouco mais de força. Mas o interessante é vocês ir colocando uma camada sobre a outra para ir vendo como essa cor vai se transformando com essas aplicações, né? Também é interessante você ir fazendo anotações, mesmo num exercício mais simples, porque você vai tendo, memorizando, né, quais as cores você está usando e vendo o resultado que essa cor vai ter, tá? Nós vamos terminando a nossa aula por aqui, mas eu quero deixar uma frase do Monet para vocês, o que ele vai falar sobre cor. Ele vai dizer assim: as cores são minha obsessão, meu divertimento e o meu tormento todos os dias. Isso era o Monet que estava refletindo sobre todo o seu trabalho em torno da cor. Então, vocês procurem por mim no Facebook. Eu vou estar nas quintas-feiras, das 14 às 15h40, para responder perguntas e para conversar sobre o conteúdo dessa aula. Espero que tenham gostado da nossa aula e até o próximo vídeo.